Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião, pedindo que todos nos concentremos no objetivo que nos une. Temos aprendido que o Espiritismo é doutrina filosófica de consequências religiosas. Nasceu simples na intimidade de núcleos familiares, e só depois Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mais adiante, recomendou a formação de centros espíritas, mais apropriado às reuniões e ao próprio livre acesso do público. O Centro Espírita deve atuar como escola de formação de almas nos aspectos espiritual e moral, sempre apoiado, e não poderia ser diferente, na prática do bem e com o maior e verdadeiro sentimento por aliado, o amor, pois é dele que resultam as virtudes como fraternidade, caridade e simplicidade. Como doutrina libertadora, o Espiritismo preconiza também o progresso intelectual dos indivíduos, e já na primeira obra da codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, o Venerável Espírito de Verdade deixou registrada, muito bem clara, a recomendação: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem exclusivamente humana. Então, ter por referência Jesus é a missão do Centro Espírita, que deve desempenhar papel relevante tanto na divulgação do Espiritismo como no atendimento dos que buscam orientação e amparo. Para essas finalidades, o Centro Espírita deve ser núcleo de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho e, por certo, de acolhimento, sempre tendo por base o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita. Martins Peralva, saudoso estudioso e autor espírita renovado, foi muito feliz em definir esses encontros que fazemos. Diz ele, são oásis de paz e fraternidade, na qual se espera encontrar Jesus de braços abertos para o doce e suave comunhão da fraternidade e da alegria. Foi com esse propósito que há 70 anos, mais precisamente em 4 de abril de 1952, que um grupo de simpatizantes da doutrina espírita fundou esta casa, a Associação Espírita André Luiz, mantenedora do nosso Centro Espírita Allan Kardec e as outras obras sociais, como o extinto albergue noturno, a creche Nana Nenê, o Departamento Feminino e seu clube de mães e voluntárias, o grupo de assistência e apoio às famílias. E para comemorarmos os 70 anos da Associação Espírita André Luiz, convidamos e temos a enorme satisfação de contar com a participação do nosso companheiro Adelvair Davi, fundador, diretor doutrinário e trabalhador do Grupo Espírita Beneficente Maria Dolores e presidente da União das Sociedades Espíritas Regional de Jales, que nos honra abrindo este mês de palestras comemorativas, trazendo como imensurável presente sua contribuição, ainda que à distância. Vamos ouvi-lo a partir de agora
e endereçar-lhe nossas melhores vibrações. Boa noite a todos os corações queridos que nos ouvem neste momento, da entidade Espírita André Luiz, do Centro Espírita Allan Kardec de Andradina, esta belíssima cidade que já tivemos oportunidade de estar junto aos corações espíritas dessa localidade com muito carinho. Nesse momento, abraço a todos nessa comemoração dos 70 anos, deixando nossos votos de estímulo para todos os trabalhadores, os dirigentes, os frequentadores, para que nos motivemos sempre no trabalho e sigamos à frente com Jesus. Queridos irmãos, hoje, singelamente, abordaremos, por um pequeno tempo, um tema, Jesus, modelo e guia da humanidade. Como dizia o Chico, a novidade ainda para todos nós é o Evangelho de Jesus. Não temos outra coisa e nem teremos nada que o substitua ao longo do tempo, enquanto ficaremos neste mundo, e a sua mensagem será a grande direcionadora de nossas almas, levando-nos à alegria, à esperança e à verdadeira felicidade. Então vamos nos lembrar de uma fala de Emmanuel, muito interessante, quando ele diz assim: com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado oferece aos seres humanos toda a sua grandeza, a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Isso está no livro Emmanuel, palavras do próprio Emmanuel para todos nós. Todos necessitamos de referências para saber como agir e como direcionarmos-nos neste mundo. Todos precisamos. Então, Kardec, iniciando a sua exposição das leis morais em O Livro dos Espíritos, indaga os espíritos venerandos com toda a sua sabedoria, com toda a sua grandeza, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Na questão 625. Os espíritos respondem pura e simplesmente: Jesus, sem qualquer subterfúgio, sem qualquer adendos, Jesus. E isto num clima de muita harmonia, de muita sublimidade, como nós encontramos na Revista Espírita. Esses momentos de Kardec com os espíritos da codificação eram momentos de muito trabalho, de muito esforço da parte do codificador. Momentos de grande harmonia, onde Kardec, com sua sabedoria, com seu espírito científico, com toda a sua metodologia, ele passava ao crivo da sua razão e também do seu entendimento e dos vários espíritos que interrogava as mensagens. E eles respondem pura e simplesmente: Jesus. E o Kardec, então, ele compreende que nós precisamos ter um guia, um modelo acima de tudo, e de todos, que apresente todas as características da perfeição possível. Então, o codificador, ele sabia dessa necessidade. Então, ele faz um comentário depois dizendo que Jesus constitui, então, o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, nós vamos perceber que não há ninguém maior que ele, ninguém maior que Jesus. Ele é o tipo de perfeição moral perfeito que nós podemos aspirar. Isso quer dizer que nós temos condição de chegarmos a vivenciar aquilo que nos foi ensinado por Jesus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos condição. Porque se nós podemos aspirar a isso, se nós podemos desejar essa perfeição trazida por Jesus, o enviado de Deus, trazido para os nossos corações, nessa comunhão que o Emmanuel fala, que foi estabelecida naquele momento da vinda do Cristo, é porque nós podemos. A missão de Jesus torna possível
essa possibilidade da gente chegar a essa perfeição relativa que a Terra nos oferece. É claro que a Terra não vai nos oferecer a perfeição suprema, a máxima perfeição. Nenhum de nós sairemos da Terra santos, nem puros, mas sairemos da Terra santificados pelos propósitos que vivenciamos e purificados das boas intenções que implementamos durante toda a vida aqui na Terra. Mas nós podemos aspirar a essa relativa perfeição, que Jesus é a plenitude dela. Jesus é o ápice de toda essa perfeição. E quando nós olhamos para o cenário da humanidade, nós vamos perceber na grandeza daqueles espíritos que conseguem vivenciar essa moral apresentada por Jesus, os seus feitos, praticamente independendo de serem eles alguém que possua algum tipo de bem material ou não, alguém que tenha algum prestígio ou não. Nós encontramos grandes espíritos, né, pessoas que adotaram e foram verdadeiros cristãos. Então, essa aspiração, quando nós olhamos para esses espíritos, mostra-nos que ela é possível. E eles mesmos declararam que não eram perfeitos. Todos eles, quando elogiados, quando colocados, tentaram colocá-los em pedestais de glória, de santificação, eles não aceitaram esses títulos e disseram que estava distante. Nós vemos aí as falas da Madre Teresa de Calcutá, dizendo que era um lápis de ponta quebrada, né? Que Deus tentava escrever poemas nos corações das pessoas. Vemos o querido Chico dizendo que era um cisco, né? E outros tantos, se a gente for buscar, né? Esses espíritos, nós vamos percebendo que eles foram verdadeiros cristãos e que aspiraram essa, essa moral do Cristo e vivenciaram ela com todo o potencial que os seus corações possuíam, com todo o amor que a sua grandeza, que a sua luz podia dar a todos aqueles que se aproximavam do Cristo. Então, nós vamos percebendo que o Kardec coloca, então, que Jesus é o nosso modelo moral. Os Espíritos respondem, né? Ao venerando amigo, ao venerando missionário, que era o Kardec, e mostrando que Jesus tem uma autoridade moral absoluta. Nem os encarnados e nem os espíritos puderam resistir a essa moral, essa superioridade. Nós vamos encontrar no Evangelho os fariseus e todos os doutores e aquelas pessoas mal intencionadas, né? Elas tentando pegar Jesus em alguma armadilha, diminuí-lo diante dos olhos das pessoas, mas todas saíam com uma grande lição do Mestre para levar para os seus corações, e os espíritos também. Quantas curas ele fez, dizendo, olha, sai, vai embora, né? E quanto aquele jovem que se jogava na água e no fogo, né? E Jesus vai lá e pede ao espírito que se retire. Então nem os espíritos e nem os encarnados podiam resistir-lhe à moral, à grandeza. Então nós vamos dizer que então ele é o nosso modelo moral, modelo da moral que nós devemos não só desejar, aspirar, mas buscar avidamente todos os dias de nossas vidas, né? Então Jesus é aquele a quem nós podemos imitar, né? Podemos imitar. Temos muitos exemplos disso que nós já acabamos de comentar, né? Então ele é o modelo de perfeição a ser alcançado na Terra. A perfeição que ele nos mostrou, que ele nos indicou através dos seus ensinamentos, elas podem, todas elas, sem exclusão de nenhuma, serem vivenciadas e alcançadas. Por isso, quando a gente já ouviu, né, muitas vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, quando fala do perdão, por exemplo, alguém fala assim, eu não consigo, mas você é cristão, você precisa. Veja Jesus. Ele fala, mas Jesus é Jesus, eu não sou Jesus. Mas se o ensinamento do perdão, trazido por Jesus, exemplificado por ele, não pudesse ser alcançado por nós, então a missão de Jesus teria sido inútil. Nesse modelo de algo que pode ser imitado e alcançado, nós vamos encontrar, então, ainda a nossa fragilidade, ainda a nossa falta de esforço pleno em buscar
vivenciar de forma pequenina, um passo de cada vez, para alcançarmos o mais que pudermos da virtude numa vida. É óbvio que não sairemos da terra como criaturas plenas de perdão. Claro que não. Mas poderemos sair daqui muito melhores no campo do perdão do que nós estamos agora como estamos. Conheci uma pessoa cujo coração era bastante odiento. No trabalho que eu conhecia, onde ela trabalhava, deixava um rastro de amargura em todo mundo que ali convivia com ela. Era uma senhora, muito difícil a marca. O marido havia ido embora há muitos anos, deixado ela com alguns filhos, e porque também não suportou o seu ânimo, o seu estado de espírito. E ela, um dia, no trabalho, uma pessoa fez algo que a contrariou. E ela prometeu odiar essa pessoa pelo resto da sua vida. E fez tudo o que podia para prejudicar essa pessoa. E dizia nunca perdoá-la. E a pessoa tentou por várias vezes pedir-lhe desculpa, perdão. Eu acompanhei isso. E ela dizia: não perdoo, não aceito e não mudo a minha ideia. Tá bom. Um dia, ela trouxe para o trabalho um netinho dela, que era filho do seu filho mais velho. E eles estavam por ali fazendo o trabalho, ela trabalhava na faxina, quando o menino, inadvertidamente, saiu daí e atravessou a rua correndo e foi atropelado por uma moto. O menino caiu, ficou completamente sem ação, sem muito controle de si mesmo, e a senhora que ela havia brigado, chegou lá no local sem que ela soubesse que o neto havia sido atropelado. Acolheu o menino, chamou o resgate, acompanhou até o hospital a ida do menino, fez todos os procedimentos quando ela então ficou sabendo do atropelamento, quando tentou procurar o menino. Desesperada, foi até o hospital. E o menino estava desacordado ainda, mas já atendido, assistido numa maca, quando chegou e encontrou o móvel da sua desavença, debruçada sobre o pequenino, com a mão sobre o peito dele, orando insistentemente a Deus, pedindo muito para que ele sobrevivesse. Ela dá alguns passos à frente dentro do ambulatório e cai de joelhos, sem forças. A senhora viu, foi lá, levantou-a e a abraçou. E ela chorou-lhe nos braços copiosamente. E disse à mulher: me perdoe. Me perdoe por não ter te perdoado. Você não é a pessoa que eu imaginava ser. Perdoe as minhas amarguras. Perdoe a minha falta de respeito com a fé que eu professo. Porque eu sou cristã. Deveria ter dado o exemplo de amor com você e te perdoado. Que Deus a abençoe por ter cuidado do meu netinho. E as duas ali abraçadas, ficaram ali, cuidaram, e aquele ódio, aquela desavença se desfez. Então nós percebemos que falta de nós ainda uma disposição de movimentarmos-nos na direção de colocar em prática o que esse modelo trouxe para nós, do que esse mestre querido trouxe para as nossas vidas. Entender Jesus como modelo é perceber que nos seus atos, atitudes, maneira de proceder em todas as situações, ele se torna uma referência atemporal. Não está sujeito a nenhum tempo, a ser imitado. É claro que nós não somos Jesus. É claro que nós ainda não temos os sentimentos de Jesus. Mas nós podemos exercitar os sentimentos que ele nos trouxe através dos seus ensinamentos, para irmos lentamente, vagarosamente, fazendo uma comunhão com Deus, fazendo uma comunhão com o Pai Celeste, usando o que nos ensinou o querido amigo. Sendo Jesus de uma magnitude moral muito superior, como ele poderia ser então o nosso modelo se nós não pudéssemos imitá-lo? Ele é um modelo de amor que nós devemos conquistar. Não nos pediu perfeição absoluta, mas que nos esforçássemos para conseguir o que nos é possível na condição em que nos encontramos. Não foi modelo de nada que não possamos imitar. Então Jesus não foi modelo de nada que a gente não pode imitar.
Nós podemos. Aquela senhora percebeu naquele instante que ela podia perdoar, mas precisou de uma dor para fazer isso. É necessário que nós também tenhamos contato com dores para cairmos na realidade dessa confiança que nós devemos ter nos ensinamentos do Cristo para praticá-lo. Será que é preciso uma dor, uma dificuldade que nos alcance? Ele mesmo nos mostra isso, né? Que pode ser, que ele pode ser imitado quando ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele se apresenta como modelo de mansidão e humildade, né? Pode, pode parecer uma presunção muito grande, mas não é. Ele era, por isso, não era hipócrita, era verdade que ele era manso, era verdade que ele era humilde, né? Então, nós temos que nos esforçar para isso, para essa mansidão, para essa humildade, né? A gente está muito preocupado se a gente ficará na Terra no futuro, como algumas pessoas nos dizem, né? Será que eu vou estar aqui na Terra do futuro? Mas esquece do presente, que é onde nós vamos construir a nossa condição de mansos, de um dia talvez habitar essa terra, se nós nos esforçarmos para a mansidão, porque ele disse: os mansos herdarão a terra. Olha só os roteiros sublimes trazidos por ele. Ele nos apresenta como modelo, então, a mansidão, a humildade. Não há, não há nada que ele tenha ensinado que não possa ser conquistado. Tudo pode ser conquistado, né? Jesus fez esse exemplo vivo do maior amor que se pode conceber. É claro, ele fez-se um exemplo vivo, presente, desse amor que nós devemos conquistar, né? E ele colocou para que a gente observasse. Aprendei de mim, disse ele, certa feita. Me observem. Falando da mansidão, falando da humildade, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, nós vamos aprendendo com o Senhor, vamos aprendendo com Jesus a nos aproximarmos assim, o mais possível das virtudes que ele nos ensinou a, a cultivar. Por outro lado, temos pessoas que já conquistaram essa certeza de que está tudo certo, de que não tem nada errado. Só que esses espíritos que assim sentem e pensam é porque estão fazendo a sua parte. Porque senão a gente só sente amargura, mal-estar, angústia e solidão, né? Tem um problema, a gente se sente abandonado, perdido. Mas quem está procurando viver a mensagem que ele ensinou, não sente isso. Nós visitávamos um bairro carente no início das atividades há 22 anos atrás, antes de montarmos a casa de Maria Dolores, a casa de Madô. Visitávamos uma senhorinha que já desencarnou. Ela tinha por volta de 76, 78 anos, mais ou menos. Nós a visitávamos. E toda vez que nós chegávamos lá, voltávamos com uma lição. Um dia desses, entregando uma cesta de alimentos para ela, e ela disse, quando nós chegamos, ela disse assim: o senhor não fale. Nós dissemos: por quê? Pedi hoje de manhã a ele que o dinheirinho do meu trabalho, de lavar as roupas, não iria dar para comprar toda a provisão da semana. Se ele pudesse, se não fosse faltar para ninguém, se nenhuma boca ficaria sem mastigar alguma coisa, se nenhuma criança ficasse sem alimento, se nada, se sobrasse mesmo, se nada comprometesse e trouxesse dificuldade para quem quer que seja, que se sobrasse alguma coisinha que ele achasse que seria importante ele me dar, que ele trouxesse à minha casa. E vocês vieram trazer meus alimentos. Só tenho que agradecer. Meu Deus, que privilégio! Meu Deus, claro, na linguagem dela, eu estou aqui traduzindo, né? Que bênção é essa? Que a gente pede e é atendida. Mas nós sabemos, pelos amigos que moram na redondeza, que além de lavar as roupas para fora para ganhar o dinheiro, se tiver alguém doente na comunidade, ela vai lá, ajuda a limpar a casa, lavar as roupinhas, cuida de uma criança, ajuda todo mundo. Vive só e ajuda a todos.
Ela achou um privilégio ser agraciada com alguns alimentos. Nós somos tão insaciáveis, meus irmãos. Quantas coisas a gente fica tão amargurado pelo supérfluo, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Ficamos amargurados porque alguma coisa que a gente quis não deu certo. E ela pediu a Jesus que se sobrasse, que alguém levasse alguma coisa a ela. Então, é possível. Então, Jesus é o farol, que pode ser visto de qualquer lugar. É um guia para os homens na sua viagem terrena, encaminhando-os para a paz e para a felicidade. Essa mesma senhora um dia nos disse: eu sou tão feliz. Por quê? Dona Maria, um pseudônimo aqui. Porque eu tenho pessoas que se preocupam comigo. Eu sou tão feliz. Porque eu tenho quem vele por mim. Tenho corações que cuidam de mim. Pois é. Então nós vamos aprendendo com isso. Então Jesus é também, além do modelo, o guia, né? Aquele que ensina, que indica o caminho. Mas que caminho? O do reino de Deus. Mas onde está esse reino de Deus? Ele falou: o reino de Deus está dentro de vós. Então, meus irmãos, se a gente está imaginando desencarnar para ir para o céu, temos que ficar um pouquinho decepcionados. Se a gente não for para o céu em vida, não encontraremos o céu depois da desencarnação. Uma região que nos acolha, na condição de espíritos de consciência tranquila, porque acolher, seremos acolhidos. Mas em que condição íntima seremos acolhidos? Como aqueles que estão de consciência tranquila, de terem feito tudo o que podia, de terem seguido o guia e modelo da humanidade? Ou os egoístas, de coração duro, de palavras duras, que não perdoaram, que não fizeram nada pelo seu semelhante? Né? Então nós vamos pensando um pouquinho a esse respeito, né? E vamos lembrando que o reino de Deus está dentro de nós. Onde então? No nosso coração. Então Jesus nos vem guiar nesse caminho que nos leva à construção do reino de Deus. Sem os valores nobres no coração, não estamos no caminho. Então o reino dos céus é uma construção íntima. É a edificação de valores nobres que nós devemos conquistar aplicando os seus ensinamentos. Quando ele fala perdoa, ele não está dizendo apenas para a gente fazer um ato isolado que não tenha qualquer valor espiritualmente para nós. Ele está nos colocando no caminho do reino dos céus, que é a construção do céu na alma. Porque há muitas criaturas que vivem um inferno dentro de si, de tal maneira e tão acentuadamente, que recorrem ao suicídio. Tamanho vazio e o desespero que toma conta do coração e da mente. Tive contato pela mediunidade com muitos espíritos que realizaram o ato doloroso de tentar fugir da vida. E todos eles são unânimes em dizer: se eu pudesse, eu voltaria atrás. Se eu pudesse, não faria hoje o que eu fiz. Havia um jovem que queria, inclusive, depois de ter suicidado-se, porque saiu com um carro em alta velocidade, arrebentando-se numa árvore, depois de ter falado muitos impropérios para o pai, ele disse assim: se eu pudesse, eu voltaria atrás e não pegaria o veículo do meu pai, como eu fiz, para fazer o que fiz. E mais ainda, o que mais me atormenta, se eu pudesse, eu tiraria da cabeça do meu pai, da memória dele, todas aquelas palavras duras que eu falei. Meus irmãos, tomemos cuidado com o que nós falamos para as pessoas, porque aquilo fica gravado na mente, no coração, na memória de cada um. E a gente não pode tirar isso de lá. E ele chorava copiosamente,
como eu queria voltar à minha vida e como eu queria tirar da cabeça do meu pai tudo aquilo que eu falei. Então, temos que ter essa consciência de que para nos conduzirmos no caminho do reino dos céus, para construir um céu na alma, é necessário aplicarmos os ensinamentos dele, não apenas como atos isolados, mas porque é bom, porque é sublime, porque nos traz paz, porque nos traz felicidade. Temos ido e voltado do plano espiritual, mas a proposta nossa, quando voltamos, é sempre a mesma. Estamos na Terra há séculos, há milênios, pela mesma proposta, a de amai-vos uns aos outros. Amai os vossos inimigos. Perdoai. São nossas necessidades nesse mundo. Necessidades do amor, do perdão, do trabalho no bem. Quantas vezes já voltamos à Terra carregando esses mesmos propósitos? Sabe o que é isso, meus irmãos? É o caminho do reino dos céus. Porque como Jesus é o guia, guia é quem? Guia é aquele que conduz. Porque se nós soubéssemos o que fazer, não precisaríamos de um guia. O guia serve para quê? Para nos levar a algum lugar. E onde Jesus vai nos levar? Ao reino dos céus. Né? Então, se ele nos ajuda a irmos para o reino dos céus. Ele nos dá a direção e nos leva e nos coloca em comunhão com Deus. Ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Coloca-nos no caminho do reino dos céus. Esse é o caminho que Jesus nos oferece. Ele nos mostrou os caminhos seguros. Não há qualquer dúvida nas suas indicações. Os homens se enganam quando falam, quando indicam, mas Jesus não se engana. Não há uma frase sequer que precise ser atualizada. Não há um pensamento de Jesus que merece ser corrigido. Olha, a humanidade já conquistou isso, não precisamos mais falar isso. Não existe. O que existe é a nossa necessidade ainda de buscarmos vivenciar esses ensinamentos. Pertinho de nós, na família, com os amigos, no trabalho, na rua, no círculo religioso, viajando no lazer, onde quer que estejamos, precisamos ser cristãos. E o que é ser cristão? Alguém dizer que professa o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, ou uma outra denominação, que tem o Evangelho de Jesus, a sua mensagem como roteiro, será que é isso que nós temos que responder para as pessoas? Não. As nossas atitudes precisam ser cristãs. Hoje mesmo, tudo que nós falamos hoje, falamos cristamente? Ou tem coisas que nós gostaríamos de não ter falado? O que nós pensamos hoje, pensamos como um cristão? Ou tem coisa que nós não gostaríamos de ter pensado? Então vamos refletir. Jesus mostra que nós devemos buscar ser servos e não querer sermos o maior. Então ele ensina que o caminho do reino dos céus é um caminho de serviço, é o caminho do servo, não daquele que quer ser maior do que os seus irmãos. Comentávamos outro dia, aqui na USE, né, umas atividades da USE, que tem pessoas que precisam da necessidade de que se fale muito a respeito delas numa apresentação, por exemplo, na tribuna, ou em algum lugar onde ela vai falar alguma coisa, ou vai fazer algum trabalho. Mas nós somos, naquele momento ali, o servo do Senhor, e o Senhor é que precisa ser apresentado, não nós, né? Então nós devemos buscar ser servos. A vida de Jesus foi marcada por lindas lições de compreensão e brandura. A sua autoridade foi feita com carinho. Ele esclarece sem perder a harmonia. Diante da hipocrisia, ele enfrenta os seus opositores, mas não desce à condição infeliz de antagonista de nenhum deles. Mantém aquela postura do amor para com tudo e com todos.
Se ele disse, se ele fosse Deus, né? Se Jesus fosse Deus, ele não seria realmente o nosso exemplo. Porque, ou se ele tivesse sido criado num privilégio de alguém puro já, ele não poderia ser o nosso modelo. Mas ele evoluiu como nós. Muitos irmãos religiosos ficam escandalizados quando o Espiritismo diz que Jesus evoluiu como nós. E nós também evoluiremos e chegaremos a essa condição de elevação que nós precisamos. Ele mesmo disse: tudo o que eu faço, podeis fazer. E muito mais. Isso está em João, no capítulo 10, versículo 34. Tudo o que eu faço, podeis fazer. Né? E muito mais coisas. Significa que nós vamos evoluir e faremos até outras coisas que ele não pode mostrar para nós. Porque não era o objetivo, o propósito da sua vinda. Né? E nós vamos encontrar, então, Jesus como essa magnanimidade moral, né, que é o nosso modelo. Ele não foi modelo de nada que não possamos realmente imitar. Quando falamos do Jesus, temos a impressão de que é um amor impessoal, como se Jesus olhasse para a humanidade coletivamente. E não é verdade. Ele nos ama individualmente. Ele disse: eu vos tenho chamado de amigos, olhando nos olhos dos seus discípulos. Atendeu os sofredores um a um, olhando nos olhos. Que quereis que eu faça? Senhor, que me cure. Então estás curado. Olhando a criatura, pedindo para que trouxesse até ele, indo até alguns. Né? Na parábola do filho pródigo, ele mostra a alegria do filho que volta, mostrando que nós somos importantes para Deus, que nós somos filhos muito amados dele. Né? Então ele sugere, por exemplo, que nós aceitemos a todos sem preconceito. Orienta que diante dos conflitos perdoemos. Propõe que uma mão não saiba o que faz a outra. A caridade desinteressada, a caridade oculta, singela, que ninguém sabe. Anuncia que quem socorrer os pequeninos é a ele que está fazendo. Ampara a Madalena. Fala com Nicodemos, orgulhoso, doutor da lei. Hospeda-se na casa de Zaqueu, um homem de má vida, porque era um cobrador de impostos. Né? Não critica, não censura, apenas acolhe, ampara com carinho e ternura. Fala à multidão dando-lhes a boa nova, mas dá-lhe também o alimento. Dependurado na cruz, roga a Deus o perdão para todos, indistintamente. Ele não escolheu quem ele queria que Deus perdoasse a todos. Né? Então e ele coroa a sua missão de guia e modelo da humanidade, dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Imaginemos nós se a gente teria essa autoridade. Então ele coroa a sua missão de modelo e guia da humanidade, colocando o seu amor como referência do amor que nós devemos buscar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Sublimemente nos ensinando. E Joana de Ângeles, no livro Luz nas Trevas, ela diz assim: onde estejas, como te encontres, como te apresentes, recordas que estás construindo o reino de Deus no coração, a fim de que se reflita no teu entorno e inicie naqueles com os quais convives. Nunca podemos nos esquecer que nós estamos na Terra construindo o reino de Deus, que é este céu em nossos corações. O Senhor, o guia e modelo, é a luz imperecível que Deus nos oferece, convidando-nos a que também nos iluminemos. São suas as palavras, que brilhe a vossa luz. Eu sou o caminho, dizendo-nos que não nos perderíamos se seguíssemos a sua luz. Eu sou a verdade. Se seguimos os seus ensinamentos, não há equívoco
quanto a compreensão do que devemos fazer em nossas vidas. Eu sou a vida. Porque vida não é hospedar-se temporariamente num corpo. Vida é emanar amor e esperança por onde se passe. Como os mártires, os luminares do amor e da fé, nós deveremos, também nós, por nossa vez, na nossa pequenez, procurar o Senhor para nos iluminarmos e sermos felizes na condição que este mundo pode nos oferecer. E um dia, na glória sublime, na imortalidade, colhermos os frutos da nossa semeadura. Que Ele nos abençoe e nos conceda a sua paz. Que assim seja. Muito obrigado ao Delvair por nos lembrar de forma muito clara que o presente é o caminho, Jesus, a referência. Nossa gratidão pela sua presença e os seus conceitos, a sua explanação, fará com certeza frutificar em cada um de nós aquilo que precisamos para buscar o caminho correto. Vamos prosseguir agora a nossa reunião, buscando a realização dos passes, os benefícios que a doutrina espírita nos proporciona, pela transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos e de fluidos espirituais. Como sempre lembrado, o passe tem por finalidade nos auxiliar na recuperação dos nossos desequilíbrios, sejam físicos ou psíquicos. Não precisamos ficar ansiosos por esse ou aquele benefício, por essa ou aquela assistência, porque a espiritualidade sabe, com certeza e melhor que nós, o que realmente precisamos. Procuremos, cada um, manter o clima íntimo de harmonia, paz e serenidade, recorrendo à prece, se necessário, para que a espiritualidade possa atuar em nosso benefício.
Agora que já recebemos de acordo com as nossas necessidades e com certeza conforme o nosso merecimento, vamos exercitar um dos ensinamentos de Jesus, o de que sejamos caridosos, dividindo com os nossos irmãos os benefícios que recebemos. Vamos exercitar o passe à distância. Basta que mentalizemos aqueles que queiramos beneficiar, relacionando-os em nossos pensamentos e lhes endereçando a nossa contribuição vibratória adequada para que a espiritualidade atue em favor deles. É verdade que não devemos nos restringir aos nossos próximos mais próximos, os nossos familiares, os nossos colegas, enfim, as pessoas dos nossos relacionamentos. Mas estendamos, sim, esse benefício àquelas pessoas com quem o nosso relacionamento ainda é difícil. São, com certeza, elas e nós, os reais necessitados dessa ajuda para a devida reconciliação. Nesses momentos do passe à distância, estendamos ainda as nossas vibrações, os nossos pedidos, em benefício daqueles irmãos em sofrimentos maiores, alguns hospitalizados, adoentados, outros encarcerados, outros mais longe se enfrentando em batalhas injustificáveis. São eles, com certeza, os maiores necessitados da ajuda dos planos espirituais, para que deixem aflorar a compreensão e vençam as dificuldades. A espiritualidade, com certeza, vai atuar em benefício deles. Vamos também pedir a benefício dos nossos lares, que a espiritualidade possa, visitando-os, frequentar cômodo por cômodo, dali recolhendo fluidos desequilibrados e eventuais irmãos nossos, também os nossos locais de trabalho, enfim, aqueles lugares da nossa convivência habitual. Basta que tenhamos em mente esses lugares, sem preocupação com relação à quantidade, mas com a confiança de que teremos o benefício com a nossa contribuição das boas vibrações.
A nossa reunião é presencial e também online. E os recipientes com água aqui presentes à reunião serão energizados, fluidificados com o concurso dos médiuns, mas através da espiritualidade. Mas todos, mesmo à distância e os presentes, podemos contribuir para que esse líquido maravilhoso possa ser transformado através da ação magnética em complemento que nos beneficia. Não deve, evidentemente, substituir a nenhuma medicamentação, mas, com certeza, será auxiliar muito grande quanto aos benefícios da potencialização dos medicamentos que eventualmente estejamos tomando. A água fluidificada serve não só para o tratamento que buscamos no reequilíbrio, mas também para o cozimento de alimentos e, enfim, para várias finalidades. O importante é que manifestemos a nossa intenção e contribuamos para a obtenção desse benefício. Vamos finalizar a nossa reunião presencial e também aquela que é transmitida via online, com os recursos da informática pelos quais todos devemos agradecer. Mas nesta noite temos agradecimentos especiais. A nossa entidade, a Associação Espírita André Luiz, a aniversariante de 70 anos, é uma entidade aberta à participação de todos, dirigida sempre por voluntários, com dedicação esmerada. Muitas pessoas se dedicavam e se dedicaram com contribuições significativas, tanto de trabalho voluntário, como doações, e mesmo na sua direção. É verdade que cada um dá o que tem e o que pode, mas o importante é essa disposição em colaborar, em contribuir e em servir. E nós temos que destacar, entre estes grandes colaboradores desta casa, desta instituição, a pessoa do senhor Norberto Vicente, porque ele, há mais de 50 anos, assumiu a direção desta casa em momento difícil, e nos mais variados aspectos a transformou numa entidade modelar, respeitada e que nos serve a todos. Ao Sr. Norberto e a todos aqueles que contribuíram para a edificação desta casa, o nosso agradecimento, a nossa imorredora gratidão. E, se falando de gratidão, queremos e devemos agradecer também ao Pai, a Jesus, à espiritualidade amiga, no nosso caso, os irmãos de Organização União Esperança, que dirigem espiritualmente essa casa. Devemos fazer isso intimamente, não com apenas um muito obrigado, mas manifestando a nossa gratidão
pelo que temos aqui recebido, especialmente quanto aos esclarecimentos para a nossa condução pela vida. A doutrina espírita nos ensina a caminhar com as próprias pernas, porque ensina também que não há milagre, não há automatismo, não há palavras que possam transformar sem que a atitude de cada um persiga, sim, o bem, o servir, enfim, aqueles ensinamentos de Jesus. Que todos tenhamos uma noite de sono reparador, durante a qual possamos receber e continuar recebendo os benefícios da espiritualidade, seja através de esclarecimento, de tratamento, de estudo, ou mesmo de trabalho, porque muitos de nós trabalham durante o sono e contribuem com o crescimento da humanidade. E que, assim agindo, tenhamos amanhã um despertar feliz e de disposição para continuarmos a nossa caminhada. Mais uma vez, muito obrigado a todos, e em especial ao palestrante da noite, que lá de Jales nos deu a sua grande e esclarecedora contribuição, o companheiro Adelvair Davi. Boa noite a todos.